Vamos com o Matheus Teixeira, porque a situação do Cláudio Castro também está em análise, né? Está inelegível, mas tem uma insistência da defesa de que isso pode ser revertido e pode mesmo. A depender de um recurso, dificilmente no Tribunal Superior Eleitoral, mas podem os advogados, Matheus, recorrerem ao Supremo Tribunal Federal. Diante disso, você traz uma apuração interessante para a gente, que tem uma lei de 2025 que é tratada como a esperança para o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, tentar ter argumentos suficientes para reverter essa inelegibilidade. Perfeito, Tainá. A aprovação de uma lei em 2025 que tratou das novas regras de inelegibilidade, que, vamos lembrar, isso foi muito dito a respeito de José Roberto Arruda, ex-governador do Distrito Federal, Garotinho, ex-governador do Rio, Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, porque essa lei reuniu e unificou em 8 anos o prazo da inelegibilidade. Mas tem um outro ponto da lei que é muito interessante, que também vai ser explorado, e os advogados eleitorais já se debruçam sobre esse inciso da lei para ver como encaixá-lo e como beneficiar seus clientes. Esse novo ponto da lei cria, eu vou até ler aqui, que é o inciso 16, o pré-candidato que demonstrar dúvida razoável sobre sua capacidade eleitoral passiva poderão dirigir à Justiça Eleitoral requerimento de declaração de elegibilidade. Ou seja, até a última eleição, quando começa o pleito, um pouco antes de começar o pleito, o candidato tem que apresentar o seu registro de candidatura, o tribunal julga se o registro tem que ser mantido ou derrubado, ele recorre a instâncias superiores. Mas agora, antes mesmo do registro, os políticos podem requerer, em caso de dúvida razoável, como diz esse trecho da lei, um requerimento de elegibilidade. É uma questão anterior ao registro e que vai poder dar mais segurança a candidatos sub júdice. E essa é a esperança de Cláudio Castro e de outros políticos que estão na mesma situação. Apresentar um requerimento de declaração de elegibilidade e conseguir uma liminar e concorrer com essa liminar, justamente dizendo para a população que, olha, eu tenho uma decisão que declara a minha elegibilidade antes mesmo do período do registro de candidatura. Porque o registro de candidatura tem todo o trâmite burocrático que às vezes ultrapassa inclusive o período eleitoral. O candidato pode, por exemplo, ter o registro aceito pela primeira instância, transcorrer toda a eleição e depois da eleição o TRE caça o registro. Isso acontece com muita frequência. No caso de Cláudio Castro, como é uma candidatura a senador, o registro é feito direto em segunda instância, direto no TRE. E ali no TRE, antes mesmo do TRE começar a discutir, ele pode eventualmente apresentar uma declaração dessas ao TSE. E o presidente do TSE nas eleições será o ministro Cássio Nunes Marques, um dos ministros que votou a favor dele no julgamento que acabou 5-2 pela cassação. Portanto, há esperança, não há nenhum indicativo de que o ministro de fato vá dar uma decisão nesse sentido, mas a esperança na defesa e de advogados eleitorais que a gente escutou é justamente essa, apresentar o conhecido agora RDE, Registro de Declaração de Elegibilidade. Antes mesmo do registro de candidatura, a Justiça pode dar uma canetada e dizer que sim, ele está elegível. Como diz a própria lei, essa situação serve para casos de dúvida razoável. Mas no mundo jurídico a gente sabe que cabe interpretação. O que é a dúvida razoável descrita pela lei é o que cada juiz vai analisar. E, portanto, se um juiz analisar favoravelmente a Cláudio Castro, ele pode conseguir uma declaração de elegibilidade antes mesmo de registrar a sua candidatura ou mesmo antes de transitar em julgado os julgamentos sobre o registro de candidatura, Tainá e Uribe.